Hoje eu quero falar para vocês de coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar com relação ao inglês, mas que são coisas fundamentais para que você tenha sucesso aprendendo inglês e sendo fluente para sempre. Eu sou Bel Freitas, eu sou coach de carreiras com foco em interview skills. Eu preparo pessoas para alavancarem suas carreiras através do inglês. E hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra que está muito em moda nos últimos dias. Tem se falado muito sobre autoconhecimento. E, na verdade, o autoconhecimento, ele se aplica para todas as áreas da vida. Quando eu me conheço melhor, eu posso ser uma pessoa melhor. E eu transferi isso para o inglês. Quando eu me conheço melhor, como eu gosto de aprender, como eu gosto de fazer as minhas atividades, como eu me motivo, quais são as coisas importantes para mim, o que eu uso para tomar decisões na minha vida, qual que é o objetivo para eu aprender inglês, qual é o meu porquê forte. Quando eu penso em todas essas coisas e eu sou capaz de identificar todas essas coisas em mim, as minhas forças, os meus talentos, como que eu posso usar isso em prol de aprender melhor inglês, eu me torno um falante melhor. As escolas nunca falaram isso para ninguém, porque não interessa falar isso para as pessoas. Interessa o giro. Não interessa que as pessoas realmente aprendam e aprendam de forma sólida. Você sabia que é possível você aprender em 6 meses a falar inglês? Principalmente se você não for um aluno básico. Aliás, nenhum de nós é tão básico assim. Com essa exposição que hoje nós temos no mundo, nós temos os chamados false beginners, que são as pessoas que acham que são iniciantes, mas na verdade elas já têm toda uma bagagem que elas não sabem muito como lidar, como usar, mas que é importante para elas nesse caso de começar a estudar. Então, o que acontece? Quando você se conhece melhor, como você, por exemplo, gosta de aprender, você vai buscar fazer isso usando aquilo que você tem de melhor. Por exemplo, eu tenho alunos hoje que gostam muito de futebol. Então, vira e mexe, eu faço alguma atividade que eu promovo a questão do futebol. Dias atrás, eu trabalho muito com speech, então eu gosto que o aluno prepare por ele mesmo que ele copie, tá? Não é pecado copiar coisas. Mesmo que ele vá na internet, que ele pegue dados, que ele copie, que ele junte as frases, mas que ele decore e me apresente. Então, eu faço um trabalho de speech, 5-minute speech, praticamente toda a aula. E eu tive alunos fazendo apresentação sobre jogadores, falando sobre o esporte em si, falando sobre um jogador que gosta. Então, e aí eu pude ver o brilho no olhar de cada um, de poder falar de algo que gosta em inglês. Então, quando eu aprendo algo significativo para mim, isso é muito importante. Então, isso serve também para o professor. O professor que pode estar assistindo aqui esse vídeo, ele também deve trabalhar coisas do dia a dia do aluno. Nós ficamos muito engessados com a questão livro. Eu, hoje em dia, já me libertei de livro. Eu não trabalho mais com livro. Mesmo porque o público que me procura são pessoas do nível intermediário e muitas delas para alavancar a carreira. Porque a gente fala muito que somente 5% da população brasileira é realmente fluente, isso é uma verdade. Só que tem todo um bolo de pessoas que estão no nível intermediário. De repente você se encontra nesse nível, que são pessoas que já estudaram de 1 a 5 anos e não desenvolveram fluência. Então, de repente você é uma pessoa assim. Aliás, para você começar qualquer curso de inglês, tinha que ter uma entrevista inicial e te perguntar: qual é seu nível de inglês? O que você consegue fazer?
Porque você sabia que nós temos 6 níveis de inglês no mundo? Nós temos 2 básicos, 2 intermediários e 2 avançados. Para você fazer esses 2 aqui, os iniciais, você tem que ter 200 horas de estudo. E é aí que começa a brincadeira, né? Porque muitas vezes você faz um curso achando que ele é completo e o curso não é completo. Porque você precisa, para o básico, 200 horas. Tem gente fazendo 300 e o povo fala que é avançado. Então, isso eu estou falando com relação à grade do mundo, que é o Common European Framework Reference, que é uma referência mundial para as línguas, tá? Não é só para inglês, é para as línguas. Então, de acordo com esse framework, você precisa de 200 horas para o básico. Então, percebe como às vezes você acaba criando até mesmo uma crença de que você não aprende, mas é porque você não sabe quem é você como aprendiz, como você gosta de aprender. Você não busca, e as escolas não buscam, dar aquilo que motiva o aluno. E você nem sabe como que é o inglês no mundo. Então, hoje aqui nesse vídeo eu vou deixar para você que você tem os 6 níveis, né? Como eu disse, 6 níveis do Common European Framework. Os 2 primeiros, 200 horas. Depois, para passar por mais os 2 primeiros, que aí você já estaria no 4º estágio, você vai ter em torno de 600 horas de estudo. Que é o nível intermediário, que é o que geralmente as pessoas precisam aqui no Brasil, que é o nível intermediário, que é você poder fazer uma reunião, você poder se expressar com americanos, você poder explicar as vantagens e desvantagens de um assunto, os pontos favoráveis, os pontos desfavoráveis. Então, assim, esse seria, assim, o que eu considero um basicão da língua, né? Porque as 200 horas, né, que são os 2 primeiros estágios, as 200 horas, elas são o básico, assim, de sobrevivência, né? Eu estar num restaurante, eu viajar para Disney, eu poder me comunicar, poder ir num fast food, eu poder resolver um problema no aeroporto. Então, isso é um basicão de sobrevivência, 200 horas. Quando você completa mais 400 horas, e aí você soma 600 horas, então você já tem condições de ir para coisas mais avançadas, que seria dar opiniões. Então, você não fica só naquele basicão de resolver ali uma situação do dia a dia, mas você migra para poder falar do seu trabalho, falar quem você é, as suas atividades desenvolvidas e tudo mais. E é desse nível para frente que você começa a ter oportunidade de se candidatar a vagas de emprego nas empresas dos sonhos. Eu tenho um e-book, né, que fala sobre isso, Rumo ao Emprego dos Sonhos. Eu vou deixar o link aqui para vocês em algum lugar, ou na bio, ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Você dá uma olhada e clica e baixa para você conhecer quais são os passos rumo ao emprego dos sonhos. E lá eu coloco para vocês. Mas lembrando que a gente precisa ver se aquele emprego que você tem o sonho, se o inglês é uma cultura. Então, se o inglês é cultura nessa empresa, você precisa ser dessas 600 horas para frente. Caso essa empresa seja assim, só um dia a dia, você com as 600 horas você consegue muito bem desempenhar as tarefas. Então, percebe, quando você conhece o que você sabe aonde você quer chegar, né? O ponto A, onde eu estou hoje no meu inglês, aonde eu quero chegar, isso te ajuda a identificar o que é preciso fazer. Então, tudo isso faz parte de autoconhecimento. E eu, no meu curso, eu trabalho questões de autoconhecimento. As pessoas vão se conhecer como melhores aprendizes de inglês. Elas vão conhecer as forças e talentos delas, para elas poderem aplicar isso no inglês. O que motiva, elas vão saber dos estágios da motivação. Você sabia que existem estágios de motivação? Você acha que todo mundo acorda motivado para fazer ginástica? Você fica vendo aquele monte de vídeo, aquele monte de stories no Instagram, das pessoas lá correndo, malhando, até mesmo eu às vezes posto, e você acha que a gente já levantou com a corda toda? Não.
A gente está fazendo simplesmente o que precisa ser feito. Você precisa fazer com o seu inglês o que precisa ser feito. Não é se você gosta ou não, mas fazer porque precisa ser feito. Porque vai valer a pena. Porque a dor de estudar todos os dias o inglês, ela vai passar, mas o sucesso vai ficar. Mas aquele emprego você vai conquistar. Mas aquela viagem você vai conquistar. O que seria para você fazer uma viagem para Disney e entender todos os shows? Rir junto com as pessoas. Porque é muito desagradável você estar num show, todo mundo riu, e você, se rir, é porque alguém te explicou. Porque senão você nem vai rir. Ou então você ri para não passar vergonha, porque tá todo mundo do seu lado americano rindo. E aí você fala, nossa, só eu não ri, vou rir também. Né? Como seria para você ter esse prazer de estar num show da Disney e você entender tudo? Eu imagino que só de pensar isso te traz um grande nível de felicidade, não é mesmo? E dentro dessa jornada do autoconhecimento, a gente conhece, então, o nosso ponto A e o nosso ponto B com relação ao inglês. A gente conhece as nossas forças, os nossos talentos, conhece aquilo que a gente tem de melhor para aplicar no aprendizado da língua. E a gente também precisa ter em mente uma coisa. Escuta, ninguém nasceu e saiu falando a língua do seu país. Você não se lembra, mas pergunta para quem lembra. Você nasceu e quando você nasceu você já falou olá, bom dia, tudo bem? Você falou não. Então por que você acha que você vai começar a aprender inglês hoje e você vai sair falando hoje inglês? Para você que nunca teve contato com curso nenhum. Você começou um curso hoje e acha que hoje você já vai falar. Isso são crenças, são coisas que nós colocamos na nossa cabeça. Então, associado ao autoconhecimento, eu trabalho também a quebra de crenças. Porque nós precisamos quebrar as crenças daquilo que a gente sempre acreditou e que não é verdade com relação a aprender a língua. A gente entende que a gente nasce, não fala, escuta mais do que fala, começa a falar errado depois de um certo tempo, vai corrigindo ao longo do tempo, mas a gente acha que em inglês é tudo diferente. E aí eu me frustro. Então, hoje eu vou falar para você dos 4 estágios de aprendizagem, que é uma das coisas que eu falo para os meus alunos nos meus cursos, nas minhas aulas, e que traz libertação. É isso mesmo, traz libertação. Você quer ser liberto? Então fica aí que eu vou te falar já já como que você pode ser liberto. E quando a gente tem um autoconhecimento maior, a gente ganha uma clareza do que a gente tem que fazer. E cursos tradicionais nunca trazem essa clareza. Aliás, os cursos tradicionais nunca nos preparam para as coisas do dia a dia. Eu me lembro uma vez, eu dava aula numa grande escola que trabalha com muitas pessoas, muitos businessmen, uma escola de executivos, num bairro nobre de São Paulo. E um aluno chegou para mim e falou, sabe o que acontece? Eu não consigo mais estudar em escola. Porque escola, a gente tem que falar sobre o fogo na torre de Nova York. Eu não estou interessado em falar em fogo. Quando chega lá um CEO, um vice president da minha empresa, eu preciso falar do meu trabalho. Eu preciso falar daquilo que eu sei fazer. Eu preciso fazer uma descrição da minha área. O que falar do fogo em Nova York vai me ajudar? E como esse aluno, eu encontrei muitos alunos. E foi aí que eu desenvolvi um método próprio, porque inclusive eu não uso livro nas minhas aulas, nos meus cursos. Eu não uso livro mais. Porque eu acredito que você precisa chegar o mais próximo possível do dia a dia.
Então, nós trabalhamos coisas do dia a dia. As minhas aulas são únicas, são aulas exclusivas. São aulas que o aluno tem a oportunidade de falar do trabalho dele, de falar das coisas dele. E também eu gosto muito de trabalhar as coisas do dia a dia. Gosto de trabalhar essa parte de notícias, o que está acontecendo no mundo. E também as coisas que motivam o aluno. Então, eu desenvolvi um método próprio que eu atendo às necessidades do aluno. E uma das coisas que eu desenvolvi foi um e-book que eu deixo aqui para vocês, no link, aqui embaixo, em algum lugar, ou na bio, você vai encontrar um link para você baixar gratuitamente um e-book que eu pessoalmente escrevi e deixo para vocês as minhas melhores dicas com relação a carreira, emprego. E lá eu falo um pouquinho sobre o autoconhecimento, eu falo sobre fluência. O que é ser fluente? Não é verdade? Porque existe muito mito do que é ser fluente. Vamos estabelecer uma coisa daqui para frente, você que me acompanha. Ser fluente é diferente de ser exato o tempo todo. Vamos repetir? Ser fluente é diferente de ser exato o tempo todo. O que é fluência? Eu ouvi até de grandes pessoas da área de recursos humanos. Ser fluente é você comunicar e entender. Então, fluência não é simplesmente eu falar tudo certinho, mas é eu poder me comunicar, ser entendido e entender, e fazer o que tem que ser feito. Então, isso é ponto. Agora, é lógico que existem, como eu mostro lá no meu e-book, existem empresas que têm como cultura o inglês, ela usa o inglês no dia a dia. Eu tô aqui sentada com meu amigo aqui do meu lado, trabalhando, o outro amigo aqui, e eles estão falando em inglês o tempo todo. Então, lógico, para esses casos, realmente você precisa ser fluente em inglês. Fluente e accurate, a palavra é accurate, que é correto. Então, por isso que você busca estudar mais. Lembra lá que eu falei no começo, eu falei a respeito dos 6 níveis do mundo de inglês? Você precisa estar no 5º nível, tá? Você precisa já estar no 5º nível, aí caminhando para 800 horas de estudo. Quando a gente fala hora de estudo, gente, não é só hora em escola. Senão você vai falar assim, nossa, como que eu vou fazer 1000 horas para ter um curso completo? Você acumula horas quando você também estuda diariamente sobre a língua. Então, não é só na aula, né? Você potencializa quando você vai para o exterior, você potencializa quando você faz um curso, você potencializa quando você faz uma imersão, né? Tem algumas pessoas me pedindo, em breve eu vou fazer uma imersão. Vou fazer uma imersão de 4 horas, a princípio, para a gente passar 4 horas falando inglês. Te interessa ficar 4 horas falando inglês? Se te interessa, você deixa aí nos comentários, que eu vou entrar em contato com vocês, porque é uma coisa que as pessoas têm me pedido. Eu falei para vocês no início do vídeo que ia falar a respeito dos 4 estágios de aprendizagem. Mas antes de falar dos 4 estágios de aprendizagem, eu vou falar para vocês a respeito de mindset. Mindset, a tradução é mentalidade. Para aprender uma língua, nós precisamos ter uma mentalidade de crescimento. No meu curso, eu falo a respeito de 2 tipos de mindset, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. E eu dou também exemplos a respeito disso com relação ao inglês. Mas brevemente eu vou falar para vocês sobre o mindset de crescimento, que é o mindset que você tem na mente aquilo que você deseja alcançar. Você tem uma mente positiva para a aprendizagem do idioma. Isso aqui serve para aprendizagem de qualquer coisa, aliás, tá? Porque o mindset de crescimento faz com que você siga além, faz com que você mude o seu linguajar, que você alimente a sua mente de coisas positivas.
Então, a mudança do mindset de fixo para mindset de crescimento é fundamental no ensino do idiomas. Isso talvez seja mais uma das coisas que você nunca ouviu falar por aí nos cursos que você já fez. Mas você estabelecer uma mentalidade vencedora para o aprendizado do inglês é fundamental. E isso se relaciona muito com as crenças que eu também falei um pouquinho para vocês. E eu sempre trabalho com os meus alunos a quebra de crenças. Porque é muito importante que nós possamos quebrar as crenças que nós temos com relação à aprendizagem, com relação a nós mesmos, com relação ao inglês. Então, é importante quebrar as crenças porque são elas que nos impedem de vencer os desafios, no caso aqui, com a língua. Mas como eu prometi, você está esperando, porque é importante você saber os estágios de aprendizagem, porque eles também ajudam no autoconhecimento. Nós temos 4 estágios de aprendizagem. Vou falar para vocês sobre o primeiro. No primeiro estágio de aprendizagem, você não sabe que você não sabe. Então, imagina um bebê. Você acha que um bebê, quando ele nasce, ele sabe que ele não sabe andar? Ele não sabe que ele não sabe andar. Com o passar do tempo, uma criança anda por em torno de 1 aninho, né? 10 meses a 1 ano. Meu filho, com 11 meses, já começou a andar, né? Já deu os primeiros passinhos, né? Me lembro como se fosse hoje, ele dando os primeiros passinhos. É uma liberdade para eles, não é mesmo? Mas, quando ele nasceu, ele não sabia que ele não sabia andar. Mas, com o tempo, quando eles começam a sentar e eles começam a ver mais o mundo e também enxergar melhor, né? Porque as crianças, no começo, elas não enxergam ainda muito bem. Aí ele começou a perceber que as pessoas andavam, as pessoas se movimentavam, né? E aí que começa, né? Depois que senta, começa a engatinhar. E aí ele começa a ver que tem uma coisa que ele não sabe fazer, que é o andar. Então aí ele entra no segundo estágio, que é um estágio que ele ganha consciência de que ele não sabe fazer alguma coisa. Ele sabe que pessoas fazem e ele não faz essa coisa. E aí ele começa a observar mais. Ele começa a buscar imitar. Essa é a fase da imitação. E aí que ele começa a se escorar nas coisas, né? Começa a ter um apoio para que ele possa andar. E aí, por volta de 1 ano, até hoje eu estava assistindo um vídeo de uma amiga que ela postou no stories do Facebook, ela postou a filhinha dela andando e eu fiquei observando e pensando nos estágios. A menina já estava andando, mas só que assim, a criança quando ela começa a andar, parece que a cabeça pesa mais, né? O tronco, aí ela mexe o tronco, ela mexe a cabeça, ela abre o braço para equilibrar, mas ela já tá andando. Essa menininha fez 1 aninho faz pouco tempo. E aí, ela já tá andando, ela já tá indo, ela já sabe andar, porém, ela não faz isso com tanta maestria, com tanta destreza, mas ela já sabe, né? Ela tem consciência do corpo, né? Ela para às vezes e se equilibra antes de começar, ou ela abre os braços, ela vai criando técnicas, ela abre as pernas, né? Abre um pouco mais a perna para ir indo, vai indo. Esse é o terceiro estágio. O quarto estágio é quando a criança tiver por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela tá andando, ela tá correndo, ela não tá nem pensando que um dia ela não sabia o que ela não sabia. Agora, vamos aplicar os estágios de aprendizagem para o nosso inglês? Quando você não conhecia nada do inglês, você não tinha feito curso nenhum, você estava no estágio 1. Aliás, você nem sabia o que era o inglês. De repente, você nunca tinha ouvido falar. É difícil, né? Alguém que nunca ouviu falar do inglês. Mas você nem sabia sobre aquilo. Talvez quando você fosse criança, né? Você nem sabia que existia o inglês, que existiam línguas diferentes. Mas chega um momento que você começa a perceber que tem coisas na TV, coisas no YouTube, porque hoje a exposição é muito grande. Você começa a perceber que
tem coisa que você não sabe. Então tem uma língua diferente que eu não sei. E aí você começa a observar mais. É aí que entra, geralmente as pessoas, né, por conta dessa exposição de hoje em dia, graças a Deus, né, que a gente tem esse acesso a todo esse material, só não aprende quem não quer. Nós já começamos o estágio 2, nós sabemos que nós não sabemos, nós já temos essa consciência. Vamos aplicar agora a questão dos 4 estágios de aprendizagem ao inglês. Bora lá? O primeiro estágio, conforme eu falei para vocês, é eu não sei que eu não sei. Hoje em dia, eu acredito que nós não temos pessoas nesse estágio, ok? Lá no começo eu falei para vocês a respeito do false beginner, né? Então, o false beginner, ele está no estágio 2, é onde geralmente as pessoas começam. Porque elas já sabem do inglês, elas têm noção que o inglês existe, mas elas não sabem o inglês, então elas já têm a consciência. É diferente quando um bebê nasce e que ele não conhece língua nenhuma. Ele começa a escutar alguns sons, mas ele não conhece língua nenhuma. Então, esse é o estágio 1. Nós, no inglês, já começamos do estágio 2, já começamos na vantagem, principalmente nesse século que nós estamos. Agora, quando você começa o curso de inglês, está no estágio 2, você não sabe o inglês, mas você sabe que ele existe, e aí você estuda para caminhar para o terceiro estágio, que é eu sei o inglês, mas eu ainda não tenho assim muita firmeza com ele, né? Ainda tem coisas que eu preciso de ajuda, eu preciso de muletas, né, para me ajudar. É aquela fase que você já tem mais ou menos aí umas 200 horas de inglês, daí para mais, de 200 para 300 horas. Você já está no nível, iniciando o nível intermediário, mas você ainda precisa da ajuda de alguém, precisa da ajuda de um dicionário, você precisa de apoio, né? Essa fase 3 é a fase que nós ficamos mais tempo nela. E é uma fase que acontece um fenômeno que chama platô. O platô é um fenômeno, quer dizer, não vamos chamar fenômeno também, que é muito forte, né? Mas o platô é algo que acontece em qualquer atividade que você venha desenvolver. Saber a respeito do platô é algo que vai te fazer também ser liberto. Porque aqui é um vídeo de libertação para você, de todas aquelas caraminholas que você colocou na cabeça a vida inteira. O terceiro estágio, que é o estágio que você já sabe sobre o inglês e você já sabe que ele existe e sabe sobre o inglês, né? Sabe sobre o inglês, não é que você sabe o inglês. E você ainda precisa de muita ajuda. Ele é um estágio que eu preciso batalhar. Eu preciso chegar a 600 horas de estudo para ser um 4º estágio do mundo, como eu falei lá atrás. Eu preciso estudar, E o platô é uma parte que você patina. E esse é o público que tem me procurado. Porque a gente fala muito dos 5% que são fluentes hoje no Brasil, em inglês, mas as pessoas não estão olhando para a fatia de pessoas que estão travadas no inglês. Existe uma fatia de pessoas que estão nesse nível 3, muitas ainda estão nesse nível 3, muitas desistiram no nível 3. O nível 3 é um nível de persistência. Você tem que ter persistência, você tem que ir atrás, você tem que ficar firme. É nesse nível que eu vejo que você precisa mais de uma mentoria de idiomas, sabia? Eu trabalho com mentorias de idiomas. Você precisa de uma mentoria, você precisa de alguém falando, vai, falta pouco, mais um pouquinho. E às vezes é onde você desiste. Às vezes não, a maioria das vezes é onde a pessoa desiste. Talvez você está assistindo esse vídeo e você está se identificando. Se você está se identificando, me acompanha, baixa meu e-book, lê as minhas dicas, porque talvez você está bloqueando uma oportunidade tremenda de emprego por conta de estar travado. Você quer fazer parte desse time de 5% das pessoas que são fluentes,
Então me acompanha porque eu vou te dar muito o mapa. Lembra que eu falei para você já em um dos meus vídeos, eu falei sobre o mapa de que as pessoas, os professores já trilharam um caminho. Eu já trilhei um caminho e eu quero facilitar para você. Então, o estágio 3 é um estágio de platô, é um estágio que você, é aquele estágio assim que, nossa, eu não saio disso, meu vocabulário não melhora, tá tudo igual, mas eis que de repente o seu inglês decola. É como um avião, pensa num avião. Quando o avião sai, ele já sai no alto? Não. O avião, ele vai andando um tempo ainda na pista para pegar fôlego e subir. Isso é o que acontece com o seu inglês. Quando você está no nível 1, você está no chão, você está entrando no avião. Quando você está no nível 2, o avião começou a andar na pista. Quando você está no nível 3, ele está ganhando fôlego. Ele está ganhando velocidade para subir, garra. E aí você chega finalmente no 4. O nível 4 é quando você já pode fazer as coisas de forma automática. É quando você vai ter o sonhado inglês fluente. Quando você vai chegar numa reunião e você vai fazer a apresentação e você vai poder arrasar com o seu inglês. Mas isso tem que pagar um preço. Você está disposto a pagar um preço? O preço é ter disciplina. Fazer o que precisa ser feito, fazer de forma consistente. Você precisa todos os dias estudar. Não é indo uma vez por semana na academia que você vai ficar sarado. Você precisa ter consistência. O inglês é igual, é um exercício da mente. E você só tem lucros com isso, sabia? Você sabia que as pessoas que falam outro idioma afastam os problemas de Alzheimer, por exemplo, os problemas de esquecimento? Por quê? Porque ela trabalha locais da mente que você não trabalha em qualquer atividade. Então, aprender um idioma é muito, muito importante, até mesmo para a sua saúde. Se você já aprende uma outra língua, você já está na frente. Aprender uma outra língua é abrir um outro mundo. Quantas coisas eu aprendo podendo ler o mundo? Porque, olha, até mesmo os materiais da sua área. A gente tem muito material em inglês na internet. O conteúdo da internet é basicamente inglês. E se você não tem o conteúdo do inglês, você perde a chance de aprender coisas na frente dos outros. Quão importante é isso para você, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional? Então, aprender inglês não é só aprender uma língua, e uma língua, de repente, que eu acho muito difícil, que eu vou te dizer que inglês é a língua mais fácil que tem. Eu já fiz um pouco de espanhol, eu fiz um ano de espanhol, fiz um ano de francês, e eu posso te dizer que a língua mais fácil é o inglês. Por quê? Porque, por exemplo, eu pego um verbo, né? Em português eu falo eu gosto, ele gosta, ela gosta, nós gostamos. Quantas formas? Em inglês eu tenho I like, he likes. Sabe? Então, percebe como são coisas que a gente tem que quebrar? Foi como eu já falei aqui para vocês. Nós temos que quebrar algumas crenças. E eu trabalho tudo isso nos meus cursos, nas minhas aulas. Porque eu quero que você possa aproveitar o melhor do inglês, aproveitar o que o inglês pode te proporcionar. Para mim, o inglês já proporcionou muitas coisas. O inglês já proporcionou encontros, cursos, conhecimento, estabilidade financeira. Já me proporcionou muita coisa e eu quero que isso possa ser uma realidade para a tua vida. Porque hoje a minha missão de vida é poder fazer com que as pessoas possam aprender inglês para terem uma vida completa, uma vida que elas sempre sonharam, tendo um emprego dos sonhos, podendo realizar sonhos através desse emprego, através do recurso que esse emprego dá.
E é por isso que eu estou acreditando muito nesse meu projeto e eu estou pondo todas as fichas nesse projeto e colocando todas as minhas melhores dicas no meu curso, no meu e-book que eu estou distribuindo aqui para vocês gratuitamente. É só vocês baixarem aqui. Tem um link, provavelmente aqui embaixo na descrição do vídeo ou no link da bio do meu Instagram. Siga o meu Instagram, Bel Freitas Oficial, e fique por dentro daquilo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo para que você também possa desfrutar do melhor que o inglês pode proporcionar. Bora lá?